Olá, galerinha, sejam bem-vindos a mais um Ponto de Vírgula e as pautas de hoje são: Acusação contra Augusto César. Superlotação carcerária no Brasil. roda a vinheta. A primeira pauta de hoje é acusações contra Augusto César. No dia 14 de janeiro, o Ministério Público Estadual apresentou à Justiça denúncias contra o médico Augusto César. O médico é acusado de cometer o crime de violação sexual mediante a fraude, isso porque ele usa o seu poder e a sua profissão como médico para violar sexualmente mulheres. A violação sexual mediante a fraude é prevista no artigo 215 do Código Penal. E na investigação, identificaram 15 vítimas desde 2008 em Presidente Prudente. Bom, ele utilizava essas consultas e levavam as mulheres para a sua sala e ele dizia para elas ficarem paradas. Houve até relatos de mulheres que falavam que ele tinha ejaculado nas suas costas, na sua roupa, e algumas até chegaram a chorar porque se sentiram constrangidos ao estar falando sobre aquilo, porque o assédio sexual ainda é algo que poucas mulheres querem estar comentando. E ele foi preso, ele diz que não abusou de ninguém e o advogado dele usa como defesa que ele só pode ter prova de uma, que as pessoas só podem provar que ele abusou uma. E também existe a possibilidade de ter mais vítimas. Então, o recomendado seria que a orientação tomada era para ela ir na delegacia da defesa da mulher e fazer uma queixa, fazer contra ele. A Justiça decretou sua prisão preventiva com base nas 15 denúncias que foram recebidas e depois disso, mais 22 mulheres vieram denunciar. Só que a delegacia da mulher está recebendo ligação telefônica de mulheres que estão denunciando que foram abusadas pelo médico, só que grande parte dessas mulheres que denunciaram via telefone não foram na delegacia fazer a denúncia pessoalmente. Isso também se deve pela sensação de medo que elas devem ter, porque o cara é médico, deve ter algum poder, deve ter alguns contatos. E se elas foram diretamente expostas, isso não pode ser muito bom para ela, pode ser prejudicial. E sem falar que, como também teve no caso do João de Deus, da sociedade desconfiar da palavra da mulher, dizer que ela está, de certa forma, com o psicológico alterado, para poder justificar que aquela pessoa não fez aquilo. Um dos relatos de uma das vítimas, ela falou que quando ele estava violentando ela não conseguia pedir ajuda, ela só conseguia pedir para ele parar e começava a chorar, mas não conseguia falar outra coisa. Ela disse que ela foi na consulta no dia 18, num dia 18 e ela retornou no dia 19. E ela disse que no dia 18 foi tudo tranquilo, normal, só que no dia 19 ele começou a violentar ela. Isso deve ter levado ela a um trauma enorme, porque ela confiava certamente no médico. Ela foi ao consulta um dia anterior, tudo bem. Aí ela vai com a intenção de ser recebida do mesmo jeito. Então, já há uma espécie de confiança. E com isso, o que ele fez com ela no dia 19 foi algo que ela não imaginaria. Ela deve ter ficado traumatizada. E também a vítima ter uma certa confiança em você e você se aproveitar disso para você conseguir violentar vítimas e também se aproveitar disso para você conseguir tentar, de certa forma, se inocentar. É algo que é bastante comum entre essas pessoas que praticam esses atos de violência. Ele só faz isso para tentar satisfazer seus desejos. Esse cara é um doente, como é que ele é um médico lá na sua consulta, fazendo, as pessoas vão lá confiando nele, que ele possa fazer algo que o ajude, e o cara faz isso com as mulheres, cara. E é novo, assim, a gente vê um cardiologista, né? Mas a gente já viu vários
ginecologista fazendo isso. Muitas vezes a mulher, no âmbito da consulta, ela nem sente, mas depois ela vem se tocar assim, até porque naquele momento a pessoa fica paralisada, a pessoa não sabe o que fazer, a pessoa fica sem nenhum tipo de reação. E esses casos de abuso não são novos, eles são bastante antigos. E mesmo assim, não tem, acho que, uma medida para parar isso. Tem que ser tomada alguma atitude. A justiça é um pouco falha nessas situações, porque o médico ele foi acusado de abusar uma vítima em 2008 e até lá ele veio sendo investigado, só que apenas nesse ano que ele veio a ser preso. E a gente percebe que com o passar do tempo é que as vítimas não vão querer mais denunciar. Por quê? Porque denuncia e a justiça arquiva um processo por falta de prova. E acaba que a mulher, ela fica totalmente desprotegida. Eu discordo da Ana porque, tipo, a justiça, ela não é um pouco falha. Ela, digamos que ela é quase totalmente toda falha. Porque a mulher, de certa forma, ela não está tendo segurança. Porque, por exemplo, a pessoa, ele já é acusado de abusar 15 mulheres. E ele ainda ele é acusado, ele ainda não é, digamos que ele não foi condenado ainda. Ele só é acusado. O pior que, na maioria dos casos, sempre é arquivado por falta de provas. E nisso, a mulher, ela se sente, sei lá, menosprezada, vai viver um trauma eterno, porque ela no momento do abuso, ela não vai ter reação, ou ela vai chorar, ela vai pedir para parar, mas o cara não tá nem aí, o cara é louco. É importante outras mulheres denunciarem, porque de certa forma você consegue um apoio e você vê que ela está denunciando e foi tomada uma providência sobre aquele caso. No seu caso também pode ser que haja uma providência. Então, mesmo que o processo já tenha sido arquivado, é importante denunciar. E a justiça está pedindo que as mulheres que foram abusadas por ele possam ir na delegacia denunciar. Então, galera, essa foi a nossa primeira pauta do programa. E a nossa segunda pauta de hoje é superlotação carcerária no Brasil. De 2003 a 2012, houve um aumento de 78% no montante de presos no país. Se considerarmos os 23 anos, o crescimento chega a 511%, sendo que nesse período a população só aumentou apenas 30%. E ao ponto que aumenta a violência, que os cidadãos são a mercê, aumenta o total de presos, aumenta a diminuição de presídios, porque se tem mais gente, o presídio, de certa forma, fica menor. A gente vê presídios que têm capacidade para 36 presos, ter 300, ter 400 presos. E uma questão bastante especial em relação à superlotação é quando o preso sai, a ressocialização dele. Nem sempre essa ressocialização é boa. Tipo, tem até programas de TVs que já mostraram que isso é falho. E se essa ressocialização fosse respeitada e aplicada com base na garantia constitucional do princípio da dignidade da pessoa, o tempo da pena seria eficaz e atingindo todos os objetivos do sistema penitenciário. Até porque ninguém se ressocializa num lugar onde nem direito a dormir direito não tem, né? Porque a gente vê reportagem, a gente vê vídeos de presídios onde tem pessoas que precisam ficar acordadas para outras dormir, porque a cela não dá de dormir todos ao mesmo tempo, e tem lugares que inundam quando chove também, e é isso. A região norte é bastante preocupante nessa situação, porque lá tem uma grande lotação nas penitenciárias. É muita gente para pouco espaço. Uma pesquisa mostrou que algumas unidades elas acomodam 3 vezes mais do que podem. E o Conselho Nacional do Ministério Público revelou que a taxa de lotação dos presídios é de 175,82% nas 1.456
penitenciárias em todo o país. Muita gente em pouco espaço é algo principalmente desumano. Isso porque a proliferação de doenças é algo que ocorre rapidamente. E uma dessas principais doenças são devido à falta de higiene no sistema carcerário, porque, tipo, uma doença que é bastante comum nos presídios são a tuberculose. E a decadência do sistema penitenciário brasileiro não atinge somente os presos, e sim quem está em contato direto e indireto. E a gente vê também em vários estados, como eu vi no estado do Ceará, o depoimento de um preso, que ele dizia que quando eles saem dali, eles ficam totalmente piores, porque você passar, por exemplo, 1 ano preso num lugar onde você não tem direito a tomar banho direito, porque ele colocou que de 6 banheiros que tinha dentro da penitenciária, só funcionava um. Você não tem direito de banhar direito, você não tem direito de se alimentar direito, você não tem direito à higiene, porque lá durante a gravação que eu vi, tinha ratos andando pelo chão, resto de comida. E o que a gente vê é que é por causa do excesso de pessoas. Poucas pessoas em um lugar muito pequeno. Quase a metade das penitenciárias do país não oferece devidamente uma assistência educacional, algo que é previsto em lei que os presos possam receber. E também é constatado em pesquisa que grande parte das penitenciárias não tem um auxílio médico. Um relato de um preso foi que colocaram um colega dele de cela doente na enfermaria e deixaram ele lá. O homem morreu porque nenhum médico veio socorrer ele. E um dos principais problemas da superlotação é porque são muitos presos para poucos agentes penitenciários. E além disso, a má remuneração, porque o Estado não dá o devido valor para quem trabalha nas penitenciárias. E isso acaba tornando os agentes a cometer o risco de se aliar com os presos, os detentos, porque os detentos, querendo ou não, tem alguns que vão dar certa quantia pro guarda só para receber, tipo, para pegar um telefone, para pegar alguma regalia. Isso é bastante preocupante. E por causa dessa situação também, é comum diariamente a gente ver presos usando celulares, presos filmando churrasco em penitenciária, presos assistindo filme. E o fato de ter muita gente dificulta a vistoria dos agentes penitenciários, que aí não podem ver os utensílios errados que os presos possuem. Sem falar que ainda gera mais violência, porque a morte dentro de presídios e a superlotação é uma das principais causas para que hajam brigas, porque se, por exemplo, tem 300 pessoas numa cela, não tem como não haver uma desavença entre uma ou outra. É algo que é inevitável, e aí já surge mais violência. Você que está numa cela, você vê uma pessoa sendo esquartejada na sua frente. Um bandido que foi preso por roubar um celular, quando ele chegar, quando ele sair, ele vai querer matar alguém. Ele vai querer fazer o que ele viu, ele vai ser influenciado por aquelas cenas. E algo que iria fazer com que diminuísse isso seria investir-se em educação e principalmente lazer para a sociedade. Em países onde a ressocialização é algo presente nas penitenciárias, a quantidade de pessoas que andam cometendo crime vai diminuindo, e também em grande parte desses países está faltando presos nas penitenciárias e as penitenciárias estão fechando. E o que há também é de não haver transferência, porque, por exemplo, uma penitenciária que foi fechada, se, por exemplo, aqui no Brasil uma penitenciária for fechada, o governo deixa o prédio se acabar lá, mas ele não transfere nenhum preso. Aí fica, como eu vi numa reportagem, presos em grades. Aquilo ali a gente não pode nem chamar de uma cela. Aquilo ali é grade. Prendem os presos como se eles fossem animais, como se eles fossem bicho do mato. E como eu sempre digo, antes de ser ladrão, a pessoa é ser humano.
E a vírgula da semana é que um homem matou e arrancou o coração de um travesti e ele afirmou que a vítima era um demônio. Então, galera, o ponto da semana é que o YouTube proíbe pegadinhas perigosas e dolorosas. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você tem alguma sugestão de pauta ou quer deixar algum comentário, escreve aí embaixo, dá um like no vídeo, aperta aí no sininho de notificações e se inscreve no canal. TV Radiotech, você conectado ao conhecimento.